Fala, meus filhos, como vocês estão? Vocês estão bom ou não? Não tá bom? Eu tô bom. Tão bom que eu resolvi reler Naruto nesse finalzinho de ano. Ai, que programinha paia, né? E no meio dessa minha jornada deprimente, eu senti vontade de escrever um vídeo falando de Naruto, né? Porque eu fico de cara com o final xereca dessa porra de obra. E como Kishimoto conseguiu descaralhar tanto com o universo dele, que depois de Naruto vem aquela abominação da natureza, aquele desperdício de porra que a gente chama de Boruto, né? Eu lembro que é o seguinte, eu fui muito viciado em Naruto dos meus 7 até os meus 14 anos. Pra mim, Naruto era um anime perfeito, sem nenhuma falha. Mas com o decorrer do tempo, quando eu fui crescendo, me tornando um adulto depressivo que vive à base do CLT, né? Eu fui percebendo que sim, Naruto tem muitas falhas e muitas pontas soltas. Este jutsu foi passado pra nós por ninguém menos que o quarto Hokage. Oh my God! Uau! Principalmente na fase do Shippuden. E fico pensando, será que é por isso que a maioria das pessoas se lembram do clássico com mais carinho do que do Shippuden? E eu sei lá, porra! Bem, eu não sei, mas eu gostaria de mostrar meu ponto de vista sobre isso e porque eu tenho um carinho muito maior pelo clássico do que eu tenho pelo Shippuden, certo? E pra isso, eu só vou precisar falar de 2 arcos de Naruto, né? Sendo eles o arco de resgate do Sasuke e o arco da Quarta Grande Guerra Ninja. Intancável! Esse se tornou um novo normal. Onde então eu vou dar um resumo desses arcos, né? E mostrar o que esses 2 arcos têm em comum, sabe? E como um deles acerta muito e como o outro consegue errar, falhar em tudo. Tá ligado? Falhando em tudo. Brincadeira, não falha em tudo não. Tem umas partezinhas que eu gosto sim, eu só tô exagerando mesmo. E no fim, eu vou dar minhas conclusões sobre a obra, apontar o motivo e o culpado para o fim tão catastrófico de Naruto, né? Mas enfim, bora começar então, gente? Só pra eu ficar de boa. Então quica positiva, vai quica. Aqui vemos o grande potencial narrativo do Kishimoto, né? Onde as consequências dos arcos anteriores serviram como combustível para o desenrolar deste arco aqui. Se analisarmos a obra desde seu início, podemos ver que ambos os protagonistas eles são opostos, né? Não só opostos em design, né? Porque isso daí é óbvio, em personalidade, mas também na forma que o Kishimoto trabalhou os dois durante a obra. Se a gente pegar o Naruto no início da obra, o Naruto estava envolto em escuridão, em raiva, porque ele sempre foi menosprezado pelo pessoal da aldeia. Só que com o tempo, com o decorrer da história, você vai vendo que as pessoas vão começando a respeitar ele, e ele vai conquistando a amizade de várias pessoas, né? Então de pouquinho em pouquinho ele está dando passos para fora dessas trevas, né? Indo em direção à luz. Contudo, em contrapartida, entretanto, vamos ter o quê? O nosso querido Sasuke, que cada vez mais se afoga em trevas, por conta das suas inúmeras derrotas, que vem desde a fase do início do Exame Chunin, quando ele perde para aquela cobrona do Orochimaru. Como é, amigo? Até a derrota por Itachi, né? Que fez com que ele fosse puxado ainda mais para essa escuridão, pois essa foi a derrota mais significativa para o Sasuke. Nós dá o cu, porra! Porque ali ele percebeu o grande abismo que existia entre eles, né? Onde nem o Chidori conseguiu arranhar o Itachi, e junto disso a decepção com a realidade, que o interesse do irmão dele estava totalmente voltado para Naruto. Isso significou para ele que o Itachi via mais importância na vida do amigo dele do que ele via na sua, né? Gerando então um sentimento de inveja, um sentimento de impaciência para ele conseguir mais poder, né? Com isso, chegamos no capítulo 175, onde Sasuke, já tomado pela inveja e o desespero, ele confronta o Naruto no hospital, né? O desafiando para uma luta. Nisso conseguimos ver ela de 2 perspectivas. De um lado temos Naruto, entusiasmado por acreditar que seu rival estava finalmente aceitando sua força e que eles lutariam de forma justa. Mas o que ele não imaginava é que na perspectiva de Sasuke, essa evolução constante estava despertando
uma inveja e não uma aceitação. O Sasuke via isso mais como uma ameaça, né? Mas, o que vale dizer, né? Recalque de puta, Deus não escuta. Isso tudo se confirma nestas 2 páginas, né? Onde Naruto pede para que seu amigo coloque seu protetor, pois isso vai mostrar que eles estão lutando de igual para igual como ninjas da Folha. Mas o Sasuke, né, sempre demonstrando aquela arrogância dele, diz que o Naruto não é páreo para ele, que nem mesmo ia conseguir arranhar a testa dele, né, ou encostar um dedo nele. Então isso mostra que ele não havia aceitado a força do seu amigo ainda. Nisso, temos o primeiro choque entre os dois. De um lado temos Naruto com seu Rasengan desejando que seu amigo aceite, e do outro temos Sasuke com seu Shidori, buscando provar que não era inferior a Naruto. Com isso, criando a primeira rachadura na amizade deles. Após esse primeiro confronto, o arco se desenrola mostrando Sasuke, em um momento de fragilidade, aceitando o convite de Orochimaru e partindo da vila para conseguir o poder necessário para vencer o seu irmão. Mas antes, claro que o Kishimoto, com a sua ótima escrita, né, de personagens femininas, teve que fazer a Sakura ir lá se humilhar por pica. O que é que você tem na cabeça, sua vagabunda? Não faça isso, Sasuke! Você não precisa ficar sozinho! Seu lugar é fazendo vídeo de como cagar na casa da amiga. Além disso, aqui somos apresentados aos principais vilões deste arco, o Quarteto do Som, e que graças a eles conseguimos ver vários personagens secundários da obra tendo seu tempinho de tela e protagonizando lutas muito boas, onde desenvolvem um pouco mais das suas personalidades e os laços existentes entre cada um deles. Por exemplo, a forma que o Shikamaru vê o Sasuke, ou o relacionamento do Shikamaru e do Shoji. Mas, claro, para o vídeo não ficar ainda maior do que ele já é, eu vou me focar no clímax desse arco, que é a incrível luta do Naruto contra o Sasuke. Solte minha camisa! Não brinque comigo não! Me solta, por favor, me solta! Uma das, se não a melhor luta de todo o clássico para mim. E o que torna essa luta tão especial? Pois bem, eu irei te explicar. Vamos começar do início. Com todo o cenário construído até então pela narrativa, essa é a primeira vez que nos questionamos se Naruto realmente vai conseguir salvar o seu amigo. Com toda essa tensão sendo muito bem trabalhada. Além disso, é possível, assim como a primeira luta deles, a gente analisar ela de 2 perspectivas, onde ambos têm razões e motivações muito interessantes. De um lado, a gente vai ter o Sasuke, que estava decidido já a abandonar o futuro com seus amigos para ir em busca da sua vingança, a ponto que ele estaria disposto a matar o Naruto para conseguir aquele poder que seu irmão havia lhe dito. E do outro, temos o Naruto, né, que estava decidido a levar seu amigo de volta e salvá-lo desse destino, né, que ele havia escolhido. Junto disso vinha o medo e o desespero de perder esse laço, esse sentimento de ter o irmão, algo que ele nunca havia tido antes. Nisso, temos a colisão desses sentimentos novamente. Então, mais uma vez, de um lado agora temos a luz, que é representada pelo grande Rasengan vermelho do Naruto, que essa luz poderá iluminar o futuro de Sasuke. Do outro, temos o Shidori, que representa trevas, pois todo o seu brilho havia sido apagado e se transformado em pura escuridão. Shidori! E, se você já assistiu Naruto, você sabe qual foi o resultado. A sede de sangue do Sasuke e as trevas do coração dele foram capazes de sobrepujar a luz do seu amigo. E com isso Sasuke segue a sua jornada sozinho para a escuridão ainda mais profunda, marcando então o início do seu novo caminho ninja. Bem, e por que eu falei tanto assim desse arco? Pelo motivo que esse arco mostra como Kishimoto deu um ótimo desfecho para a primeira parte da sua obra, sabendo muito bem criar mais expectativa no leitor, né? Mostrando como a influência do Orochimaru era perigosa. But God said if I eat it, I'll die. E agora que ele conseguiu concluir uma parte do seu plano, que era trazer o Sasuke para o seu lado, o que vai acontecer no futuro? O que a Katsuki vai fazer no futuro, né? Como ela vai agir? Quem são seus membros? O quão forte eles são? Além disso, como Naruto vai conseguir cumprir a sua promessa de trazer o Sasuke de volta? Vocês perceberam? O autor não concluiu nenhuma das tramas principais.
Mas nos gerou ainda mais dúvidas, fazendo com que a gente, leitor, ficasse ainda mais interessado em acompanhar a obra, para saber como essas tramas iriam se concluir. Mas, infelizmente, nem todas terminaram tão bem assim, né? Isso vai ficar bem claro nesse arco que eu vou mostrar agora. Não. Wait. Seguinte, eu já vou avisando que eu não gosto desse arco, tá? E pra resumir essa porra aqui, eu vou separar ela em duas partes, né? Antes de Madara e depois de Madara. Essa parte depois de Madara eu só vou passar por cima porque sem paciência pra falar dessa coisa, tá? Porque, nossa, aqui a história de Naruto vai pro caralho, filho. Mas bora lá então. Abrindo as portas para a loucura, para a maluquice, para o desequilíbrio mental. Nesse momento, antes do Madara aparecer, a história de Naruto vinha o quê? De uma ótima fase, né? Com todo o arco do Pain, o mini arco da reunião dos 5 Kages, que conseguiu deixar, pelo menos eu, né, animado e ansioso pro arco final, onde a gente teria a conclusão das principais tramas do mangá, né? Mas então a guerra se inicia, né? De um lado a gente vai ter o quê? O Obito, que, né, tinha conseguido o Rinnegan depois que ele matou a Konan, tinha conseguido algumas informações importantes da Aliança Ninja, graças ao Kizami, e junto dele a gente tinha quem? O Kabuto, que trouxe ainda mais poder ofensivo pro nosso querido Obito, né? Com a captura do Yamato, bufando os Zetsus, e também com o Edo Tensei, que é, pra mim, um dos motivos que torna esse arco tão paia. E do outro lado a gente tinha o que? A Aliança Ninja, com as 5 grandes nações se ajudando para superar essa incrível ameaça, que era 2K. Isso fez com que eu ficasse, caramba, esse arco vai ser muito bom. Olha que legal a organização do exército da Aliança. A gente tem várias tropas, nem todos os ninjas vão pro campo de batalha, eles estão agrupados pelas suas funções e estilos de combate. Mas aí tudo isso vai por água abaixo no momento em que eu li os primeiros combates do arco. Simplesmente o Kishimoto teve a ideia de usar o Edo Tensei como um dos pontos principais da guerra, sabe? E pelo menos pra mim, no seu início, o Edo Tensei não tem tanta relevância, porque o Kishimoto ele resolveu trazer muitos personagens antigos de volta pra trama, tá ligado? E aí você pergunta, Rodrogers, eu não vejo nada de ruim nisso. Mas realmente, não tem nada de ruim nessa ideia. A única parte é que ela foi executada de uma maneira ruim, pelo menos pra mim. Porque a maioria das lutas presentes na metade do arco, elas só serviram pra fanservice e pra encher linguiça, né? Trazendo conflitos completamente desnecessários na tentativa de desenvolver alguma coisa, fazer os fãs, né, ejacularem com toda a nostalgia de ver um combate antigo do anime, como o do Zabuza, que serviu pra bosta nenhuma. E também, a única coisa que eu achei interessante era mostrar alguns personagens que havia sido já mostrado na obra, mas a gente nunca tinha visto eles agindo ou a aparência deles. Como, por exemplo, os 7 espadachins da névoa, o Ginkaki, o Kinkaku, sabe? Mas vem outro problema. Eles têm essas tramas resolvidas em, tipo, 10 capítulos, tá ligado? Você é gay. E ó, eu entendo que se o Kishimoto fosse desenvolver algo pra cada um deles, demoraria muito tempo. Mas, cara, nesse arco, ele maximizou um vício que ele sempre teve, de apresentar conceitos e sumir com eles no mesmo arco. Sei lá, sempre pareceu, né? Uma tentativa de enriquecer esse universo, mas fazer isso com informações sempre jogadas ao vento, sem muito detalhe, é meio chato, né? E eu posso citar alguns outros exemplos, além dos que aparecem na guerra. Tipo, mano, a gente tem a religião do Hidan, o deus dele, que pra mim sempre foi um conceito muito mais sobrenatural do que a ver com chakra. Os 12 Guardiões do Fogo, a morte do Hashirama, o clã Uzumaki. Eu queria muito saber sobre o clã Uzumaki. E até mesmo os próprios Jinchuri, que não tiveram muito desenvolvimento, sabe? Então, essa metade aqui, ela não fede nem cheira, sabe? Então, pra isso eu vou dar uma acelerada e resumir os eventos.
que aconteceram. Ó, nesse arco a gente teve luta de fanservice, que não agrega nada na história. A gente teve o primeiro movimento do Obito na guerra, conseguindo um pouco do chakra da Kyuubi, que tinha no corpo do Ginkaku e do Kinkaku. Temos uma luta de Megazord, que eu achei maneiro, tá? Do Shoji do Gedomazo, mas isso é gosto meu. Ó, a gente teve a luta do Naruto e do Bi contra o Haikage e a Tsunade. A luta contra os Kages antigos, que eu achei interessante, mas também foi resolvido muito rápido, então não serve pra bosta nenhuma. E também teve a tentativa de desenvolver um pouquinho mais a história do Gaara. Sei lá, pra mim não precisava, não muda muita coisa. E a gente tem o Tati se libertando do Edo Tensei. Então, vocês percebem a quantidade de coisas que teve em uma questão de, tipo, a guerra começou acho que no capítulo 515. E no 560, tudo isso já tinha acontecido, tá ligado? Tipo, 45 capítulos e tudo isso acontecendo. Sabe, isso poderia ter se prolongado durante toda a guerra, que teria sido muito melhor, na minha opinião. Mas enfim. Agora a gente vai entrar, né, naquela fase que eu falei que eu só vou passar por cima. Eu estou cansado, chefe. E a partir daqui vai tudo pro caralho, tá? Eu vou começar mostrando o principal motivo disso. Tá vendo essa porra desse gráfico aqui? Aqui eu coloquei a escala de poder do Naruto e do Sasuke com o decorrer do anime. E também o nível de poder dos Kages do arco da Guerra Ninja. Se vocês verem, após o arco do Pain, o nível de poder ele meio que fica estável, tá ligado? Só com uma leve curvatura por alguns acontecimentos. E, então, isso daqui acontece. Porra, menor! Você tá vendo que tem a porra de uma linha reta pra cima? Pois é, amigos. Esse é o nosso querido Madara. Que tudo bem você querer mostrar um vilão tão ameaçador assim, que quebra um pouco do parâmetro de força do anime. Mas pelo menos tentar resolver a trama dele de uma maneira boa, né, Kishimoto? Vou mostrar um compilado dos feitos do nosso querido logo que ele aparece no anime, né? Ai, ai. Agora deu caralho mesmo, viu? Mas beleza, Rodrogers, qual o problema disso, né? Sempre foi dito, né, que o Madara era um cara foda, que ele ia ser o vilão definitivo, né? E aqui temos o Madara poderoso, realmente. Mas ele é tão poderoso que ele foi capaz de derrotar o próprio autor da obra. E meus amigos, ele bateu tanto no Kishimoto que foi necessário ele criar uma nova ameaça com um incrível e horrível plot twist, onde o Zetsu Negro tava arquitetando um plano desde o início de Naruto para trazer a Kaguya. Sabe, eu não podia cagar menos pra isso, porque a personagem é derrotada novamente em 10 capítulos, tendo uma luta que eu acho tenebrosa, sabe? E além de que tem todo aquele papo xereca de reencarnação de Indra e do Ashura, que pelo menos eu acho terrível, porque, mano, Kishimoto o tempo todo falou, pô, você tem que vencer o seu destino, pelo menos no início, né? O esforço pode vencer o talento. Pra que no final de Naruto, velho, isso e tudo por água abaixo. O Naruto e o Sasuke o tempo todo estiveram destinados a se tornar isso, tá ligado? Nossa, a história se perdeu completamente, a narrativa não sabe mais onde ela tá, sabe? Foi pro caralho, cara. E ainda também tem aquele papo que, nossa, isso daí eu odeio, é que eles perdoam o Obito. Tudo bem, eu acharia legal se tivesse uma redenção do Obito, mas ninguém perdoasse o Kaba, porque o Kaba fudeu com a vida de todo mundo, tá ligado? Ai. Mas pelo menos só teve uma coisa que eu gostei no final de Naruto, que foi a luta do Naruto contra o Sasuke, tirando aquela parte da luta de Megazord, né? Porque isso pra mim já é muita putaria, porque só de lembrar que Suzano deve ter por aí uns 500 ou 600 metros, eu já fico murcho, pensando como foi de tirar peso da perna pra lutar, pra armaduras de chakra gigantes, tá ligado? Pelo menos quando o Naruto terminou, eu pensei, não vai ter mais como piorar, né?
Acaba, pelo amor de Deus! Acaba, pelo amor de Deus! Acaba! E chegamos finalmente na conclusão, né? E o que temos como conclusão? Que o verdadeiro culpado pelo final dessa obra foi o autor. E o fato dele ter tomado as piores decisões durante todo esse arco final, ele ter se perdido na narrativa e se prolongado demais. Se a gente pega, tipo, o volume 66, nas notas do autor, ele fala que, tipo, a história de Naruto já tinha se prolongado, que ele não tinha se planejado pra ser tão longo, sabe? Mas o problema foi, ele tinha que derrotar o Madara e ele não sabia como. E aí, pra piorar, ele ainda bufa o Madara no final da guerra, então aí ele foge ainda mais com isso e aí ele tem que criar a Kaguya. Por que eu falei de 2 arcos finais, né? Porque, cara, o primeiro arco me deixa dúvidas, porque a história vai seguir. Só que o arco final de Naruto deixa também muitas dúvidas. É apresentado o clã Totsuki, que, porra, mano, depois teve que ser totalmente explorado em Boruto e The Last. Tipo, a exploração, o desenvolvimento desse clã é terrível, na minha opinião. Porra, agora Naruto tem alienígena, tem uns caras que moram na lua, sabe? Tipo, foi muito nada a ver pra mim esse final, sabe? Deixou muita, mas muita lacuna. E, tipo, lembrando, gente, que esse vídeo é só minha opinião. Eu não odeio o Naruto, pelo contrário, eu amo essa obra, mas isso não significa que eu vou ficar passando pano pros erros presentes nela, né? E caso você discorde de algo que eu falei no vídeo, você pode utilizar os comentários abaixo, que eu vou tentar responder todo mundo, mas claro, sempre com respeito e com educação, né? Senão eu vou cagar o que você falou, se você vier com 2 pés no meu peito, tá? E também, né, pedir, né, pra deixar aquele like, se inscrever, apertar no sininho pra dar aquela ajuda pro canal. E também, minhas redes sociais estão aí na tela, junto daquele sitezinho roxo, onde de vez em quando eu vou fazer umas lives, tá? Eu vou tentar ser mais ativo, porque eu vou trazer alguns vídeos sobre alguns jogos que eu curto, e pra gravar eles, eu irei gravar em live. Então, se vocês quiserem participar, estou fazendo esse convite para vocês. Mas enfim, é isso, gente. Muito obrigado de verdade pra quem assistiu até aqui. E ó, um big beijo pra vocês.